Estávamos vendo a questão de Elias. E Elias, onde é que está? Ele vem, não vem? Jesus respondeu, Elias certamente virá primeiro para restaurar tudo. E aí ele faz uma pergunta, mas como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e ser desprezado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como dele está escrito. Elias, identificado com João Batista, também passa pelo seu sofrimento. O Filho do Homem deve sofrer, está escrito isso. É interessante que o Evangelho de São João, quando Jesus está na cruz, no Evangelho de São João há uma citação do profeta Zacarias. Verão aquele a quem transpassaram. Então, quando os rabinos antigos, né, de hoje também, leem a passagem de Zacarias, que não é exatamente como está escrito no Evangelho de João, porque as citações são feitas muitas vezes de memória, mas lá o profeta dá a entender que aquele que vai vir vai sofrer, e vai sofrer de uma forma assim cruel, sendo transpassado. Bom, enfim, os rabinos perguntam, mas a quem se refere Zacarias, né? Será que ele está falando do Messias? Será que ele está falando de uma outra pessoa? Então, há na tradição judaica um rabino que vai dizer sim, ele está falando do Messias, filho de José do Egito. Este vem e sofre e morre, para que depois venha uma outra pessoa, que será o Messias glorioso. Na tradição cristã, esses dois Messias são um só. Há um Messias, filho de José, o nome do pai adotivo de Jesus era José, filho de José do Egito, que vem, sofre e morre para que venha depois o mesmo de forma gloriosa. Mas isso é um tema que pode ser desenvolvido por quem estuda a questão messiânica nas diversas tradições. Os samaritanos não aceitam o Messias filho de Davi. Eles aceitam o Messias filho de José, filho de Efraim, que é José do Egito, cujos ossos foram transportados pelo povo, por Moisés, quando saíram do Egito, e ao entrar na terra prometida, por Samaria, deixaram esses ossos em Siquém, Nablus, de hoje, onde está o túmulo de José, nesta região dos samaritanos. Então, há uma linha teológica que vê Jesus como o Messias, filho de José, do Egito, e outra, Jesus, filho, o Messias, filho de Davi. O evangelista São João junta os dois para dizer a pessoa de Jesus realiza todas as tradições. Nele se encontra tudo aquilo que já foi dito anteriormente. Aqui, Marcos deixa a pergunta para que a gente responda. E vem, como parte final deste primeiro episódio, depois da pergunta, quem sou eu para vocês? Vem este episódio, dentro deste episódio do primeiro anúncio, a cura de um possesso, que era um menino, um jovem, provavelmente epiléptico. Chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão, versículo 14 do capítulo 9, em torno deles e os escribas discutindo com eles, com os discípulos. E logo toda a multidão ouviu, e logo que toda a multidão ouviu, ficou admirada e correu para saudá-lo. Ficou admirada, ficou encantada, gostou, Jesus está chegando, foi lá saudá-lo. E ele perguntou, o que estão discutindo? E alguém disse, mestre, uma pessoa disse, eu trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Veja o modo de falar. Meu filho tem um espírito mudo.
Podia dizer, meu filho é mudo, meu filho não fala. Dentro dele tem um espírito que segura a fala, impede que ele fale. É um modo de dizer. Quando ele, o espírito mudo, o toma, atira-o pelo chão. E ele espuma, range os dentes e fica ressequido. Típico de descrever de alguém que é epiléptico. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Pediram aos discípulos que expulsassem um demônio e eles não conseguiram. É claro que não conseguiram. Como é que eles podem expulsar o demônio se eles bandearam para o lado do demônio? Se Pedro e os seus colegas estão do lado de Satanás. Eles não poderão se opor ao poder demoníaco se estão do lado deles. Aqui é o fim do episódio. De novo a insistência nesta conversão de lado. Ele, porém, respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos suportarei? Há um mal-estar em Jesus, uma certa irritação diante do fato de não terem podido curar o menino. Trazei-o a mim. Levaram-no até ele, o espírito, vendo a Jesus, imediatamente agitou com violência o menino que, caindo por terra, rolava espumando. A gente pode ver um demônio lá dentro, fiquem à vontade, mas pode ver também uma doença, um epiléptico, alguém que está nessa situação também por consequências de um sistema social, por consequências de uma ideologia religiosa, que precisa mudar para ver o ser humano na sua realidade e fazer por ele alguma coisa concreta. Eu não posso simplesmente dizer está possesso. Faça alguma coisa concreta. Eu não posso simplesmente gritar para que o demônio saia. Não há. Por que não nos reunimos 20 pessoas especialistas de alto nível e descobrimos um medicamento, uma maneira de curar esta doença de forma humana, aplicando ao ser humano a sabedoria que Deus nos deu, não para fazer um remédio mais caro e tirar daquela doença privilégios para nós, lucros para nós, como se costuma fazer. A gente explora a doença do outro em vez de tentar curá-la. Isso é o poder demoníaco que se abate sobre as pessoas. Jesus perguntou, há quanto tempo lhe sucede isso? Desde pequenino. Desde pequenininho é assim. Nasceu assim. Ou adquiriu logo a doença. Muitas vezes ele atira o fogo na água para fazê-lo morrer. Se tu podes, ajuda-nos. Tem compaixão de nós. O homem diz a Jesus, se tu podes, ajuda-nos. Aquele que pode, por que não ajuda? Não tenho nada com isso. Jesus lhe disse, se tu podes. Jesus está dizendo àquele homem, a questão não é essa. A questão não é se eu posso. A questão é em que você acredita. Em que você acredita. Tudo é possível àquele que crê. É você que pode, se você acredita. Imediatamente o pai do menino gritou, eu creio, ajuda a minha incredulidade. É uma beleza de cena descrita por Marcos. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo. Mudo e surdo. Eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entres nele. E gritando, agitando-o violentamente, saiu. E o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele tinha morrido. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele se levantou. Aqui o gesto simbólico. O homem prostrado, a gente pega pela mão, ergue e se levanta. Não Helder dizia isso, que essa é a nossa vocação. Levantar o homem que está prostrado, pô-lo de pé e fazê-lo andar.
deitado eternamente em berço esplêndido. Peguemos este homem e vamos levantá-lo para que ande, para que se movimente. Jesus, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele se levantou. Ao entrar em casa, perguntaram-lhe os discípulos a sós: por que não pudemos expulsá-lo? E ele respondeu: esta espécie não pode sair a não ser com oração. Com oração. E aqui vamos entender oração a partir da palavra os, a palavra boca, que significa uma adesão de coração. Vocês não estão unidos a mim? Não. Vocês não estão unidos a mim. Como é que podem expulsar o demônio? Bandearam para o outro lado. Aqui é o sentido da palavra oração. Estar profundamente unido a Jesus Cristo. Então, você é capaz de fazer milagre. Mas não é você que faz milagre, é aquele que crê que faz o milagre. O milagre está ao alcance de todos. E aquele que crê que Deus ama o ser humano e crê no ser humano, vai fazer o melhor possível em benefício do ser humano, para que o amor que está em nós, que é o Espírito Santo, se manifeste em favor do ser humano. Então, em última análise, Jesus está dizendo aos discípulos: vejam, eu sou um Messias talvez diferente do que vocês estão pensando, porque vocês não estão sendo sensíveis com a dor do ser humano. Vejam o que acontece com o ser humano. É isso que eu vou experimentar e é isso que eu vou mostrar com clareza. E é isso que não pode acontecer. É isso que não pode continuar a acontecer. Nós não somos pessoas que vamos propor a cruz no sentido ideal de vida, enquanto instrumento de martírio para a humanidade. Nós vamos mostrar a cruz para mostrar o que se faz com o ser humano e o que não deve ser feito. O que deve ser feito é este Cristo glorificado. Isso é o que Deus pensou para o ser humano. Então, nós somos chamados a aderir a Jesus Cristo, a estar com Ele numa luta pesada, difícil, contra o poder demoníaco. Então, veja, é muito mais difícil a gente lutar contra o poder organizado deste mundo, que pensa, que projeta, que tem artimanhas, que tem dinheiro. As coisas acontecem aqui aos nossos olhos, nas nossas ruas. Gente que tem dinheiro e que usa desse dinheiro para comprar gente nossa, em detrimento daqueles que estão lá na rua. É muito mais difícil lutar com isso do que pegar água benta e jogar em cima de uma pessoa. Isso não é difícil. Mas enfrentar esse poder organizado que te mata, que diz que você está sendo vigiado o tempo todo nessa cidade, que se sabe da prefeitura da cidade todos os teus passos, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. E aí você percebe, bom, estamos correndo risco. Então, é a nossa própria igreja, né? Num dado momento a gente diz, bom, mataram o arcebispo de El Salvador enquanto rezava a missa com um tiro que veio da janela. Você esquece isso. Não fale disso. Fale de quê? Veio o Papa Francisco e beatifica Dom Oscar Romero. Aí está um homem que serve de exemplo para nós, que entrega a sua vida porque decidiu enfrentar o poder demoníaco. Então, nós estamos sendo chamados para uma luta social, mas nós vivemos em sociedade, não é? Nós vivemos uns com os outros, nós nos machucamos uns aos outros, nós nos exploramos uns aos outros. Então, isso é que precisa ser modificado. Quando vier o profeta Elias, virá para quê? O profeta Malaquias diz, para aproximar os corações, a fim de que a terra não seja votada ao extermínio, não seja excomungada.
Quer dizer, a fim de que se possa viver nesta terra. Diferente a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é feita de uma comunidade, nós somos uma comunidade de pessoas que fazem um esforço para superar a nossa má inclinação e para chegarmos por meio de uma experiência dolorosa do amor, a chegarmos a uma comunhão de vida, onde é possível respirar e viver a alegria que Deus pensou para este mundo, já nesta terra, como sinal da alegria que teremos no outro mundo. Não precisamos viver só de maldades, só de corrupção, só de exploração, só de sofrimento. Alguém diz, eu sofro, mas não quero. Olha Jesus, Jesus sofreu porque quis. Sim, Jesus sofreu porque quis. Para mostrar a maldade humana em relação a seus irmãos. E não é isso que ele quer. O que ele quer, evidentemente, é a glória da ressurreição. Esta espécie de demônio não pode sair a não ser com oração. Vamos aderir, vamos nos colar a Jesus Cristo, viver por causa dele e do seu Evangelho, sentir dentro de nós a alegria daquele que é o ressuscitado e com esta coragem enfrentar a luta. Dizem os antigos na Escritura que os nossos irmãos continuaram, os macabeus, no período macabeu, continuaram com coragem a sua luta, fazendo um pacto de aliança, somando os bens e os perigos que eles tinham que viver por causa da palavra de Deus que lhes tinha sido dirigida. Eles viam o invisível e assim tinham coragem de enfrentar as dificuldades. A vida cristã é uma vida bonita quando ela é baseada nesta oração com a qual Marcos nos diz que poderemos expulsar todos os demônios.